Opa, então nesse vídeo aqui eu queria dizer se é possível você conquistar o seu primeiro milhão antes dos 25 anos. Eu conquistei meu primeiro milhão com 21 anos e eu quero mostrar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha filosofia e como que eu consegui acumular tanto dinheiro tão rápido saindo do zero. Com 18 anos eu não tinha dinheiro nenhum na minha conta, eu tinha acabado de sair do Senai, onde eu ganhava R$ 550 por mês, e dos 18 até os 21 anos eu juntei R$ 1 milhão na minha conta bancária. Vou falar algumas das coisas que eu aprendi no processo e vou dar algumas dicas também para quem tem a minha faixa etária e quer chegar no primeiro milhão antes dos 25 anos de idade. Vamos começar aqui pelo tópico, né, que as pessoas elas invertem a ordem. Então as pessoas focam muito mais em acumular do que em ganhar. E com acumular eu não quero dizer, tipo, que não é importante você juntar dinheiro. É óbvio que é importante você juntar dinheiro. Se eu tivesse gastado todo o dinheiro que eu ganhei, eu não teria 1 milhão acumulado. Mas acho que acumular é uma palavra ruim, mas tipo, economizar, entendeu? Ao invés de você estar pensando em, sei lá, você ganha R$ 2.000, você está pensando em como que eu vou fazer para guardar R$ 1.000, você deveria estar pensando em como que eu vou fazer para ganhar R$ 20.000 ao invés de R$ 2.000. Esse deveria ser o seu foco. É por isso que dos meus 18 até os meus 21 anos, eu nunca estudei investimentos, eu jogava sempre todo o meu dinheiro na renda fixa. Até os meus 18 anos eu tive o privilégio de poder morar na casa dos meus pais e não ter nenhum gasto, né? Então até os meus 18 anos eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que comprar comida, não tinha que fazer nada. Todo o dinheiro que eu ganhava eu poderia guardar. Isso com 18 anos, né? Assim que eu fiz 18 anos eu tive um ano ali onde os meus pais me sustentaram com 18 anos. Daí com 19 eu já me mudei. Com 19 eu já tinha ganhado dinheiro suficiente ali com 18 anos e eu já consegui me mudar para São Paulo. Passei um tempo em São Paulo, depois voltei para cá. E quando eu voltei pra cá, como eu já não estava mais pagando o aluguel de São Paulo, eu pegava e pagava um aluguel pra minha mãe, né? Mandava um dinheiro. E até quando eu me mudei pra São Paulo, eu me mudei pra um aluguel super barato. Eu morava no centro de São Paulo, eu pagava R$ 1.500 de aluguel e as minhas outras despesas, contando alimentação e todas as contas, giravam em torno de mais R$ 1.500. Então, tipo, eu tinha um custo fixo de vida pra morar no centro de São Paulo de R$ 3.000, o que era um custo de vida bem barato, assim, né? Morar em São Paulo não é tão caro assim quanto a galera diz. Mesmo você morando no centro, né? Eu morava no centro ali, morava no bairro do Cambuci, morava perto da Liberdade, tinha acesso a várias coisas, pagava um aluguel super barato num prédio novo, né? Um prédio que tinha acabado de ser construído e eu peguei um aluguelzinho ali num preço bem bacana. Não muito fora da média, não. O aluguel de São Paulo, normalmente um lugar de, eu acho que era de 35 metros quadrados, era um apartamento de um quarto, tranquilo, assim, uma cozinha americana ali. Eu acho que uns 35 metros quadrados, eu tava pagando 1.500 de aluguel e tinha vários outros nessa mesma faixa de preço, tá ligado? Daí, beleza, eu me mudei pra São Paulo e ali eu comecei a farmar dinheiro pra acumular patrimônio. E eu acho que a maioria das pessoas que fica rica muito cedo, que fica milionária cedo, elas estão em posições onde elas conseguem guardar, né, de 90% a 95% de tudo que elas ganham. Então elas têm um custo de vida baixíssimo. Daí eu passei alguns meses ali em São Paulo com um custo de vida de R$ 3.000, acabei voltando para casa. Não porque eu não conseguia me sustentar lá, mas inclusive porque eu me mudei para São Paulo e comecei a ganhar muito bem nesse período que eu me mudei para lá. Não por causa da cidade, mas porque eu estava muito mais concentrado no meu trabalho e eu tinha despesas para pagar, então eu foquei e consegui ganhar mais. Mas daí quando eu voltei para casa, as minhas despesas diminuíram ainda mais. Mas enfim, o que eu quero dizer com você tem que focar em ganhar mais. Assim, se você quer aproveitar a vida tendo bastante dinheiro bem cedo, e eu digo bastante dinheiro entre o período que você tem de 20 a 30 anos, que na maior parte da vida das pessoas, essa é a fase onde eles estão terminando a faculdade, estão entrando no primeiro emprego ou no primeiro estágio, estão crescendo na carreira, né? Não é exatamente o momento da vida que as pessoas ficam milionárias. Porém, a vida é muito mais legal quando você é milionário com 20 anos. Só que normalmente não é isso que as pessoas pensam. As pessoas elas têm um pensamento muito mais a longo prazo com o dinheiro. Então, quando a gente fala de juntar R$ 1 milhão, automaticamente a pessoa cai naquela mentalidade de investimentos, né? Como que eu vou investir para juntar R$ 1 milhão na minha conta? Daí, normalmente, a pessoa cai em canal de investimento, ela faz aquela projeção ali de juros compostos e ela masturba bastante o cérebro dela com as rentabilidades e o tanto que ela vai ganhar de juros. Nossa, eu vou investir R$ 100.000 e daqui a 25 anos vou ganhar R$ 200.000 em juros, vou ganhar R$ 1 milhão em juros.
Então a pessoa fica masturbando bastante a cabeça dela com as ideias dela, né? Masturbando o cérebro e gozando ideias de rentabilidade, e ela para de focar no que realmente vai deixar ela rica a curto prazo, que é a renda dela, a renda ativa dela. Que é só isso que deixa as pessoas ricas, né? A curto prazo. Assim, você pode pegar uma estratégia mais de tipo, vou seguir uma carreira concursada, vou ter um salário estável ali de tipo 5, 10 mil reais, vou investir boa parte desse valor e daqui a 30 anos vou ter uma vida confortável. Meu foco nunca foi esse, eu não quero ter uma vida foda daqui a 30 anos, eu quero ter uma vida foda agora, no presente. Então todo ano eu sempre foquei em ganhar mais, todo mês eu sempre foquei em ganhar mais. E bom, eu falando assim parece ser simples, então é só ganhar bastante, então é só ganhar 30 mil por mês, facinho. Não é bem assim, né? Eu sinto que para você ter resultados extraordinários, você tem que seguir um caminho extraordinário. E com extraordinário eu quero dizer fora do comum. Então você tem que seguir um caminho, na maioria das vezes, fora do comum para você juntar R$1 milhão com 21 anos, entendeu? Se você seguir o caminho padrão, você dificilmente vai juntar R$1 milhão com 21 anos. Eu não quero dizer que se você vai seguir o caminho padrão de fazer uma faculdade, se formar, ter um emprego, subir na carreira, não quer dizer que você vai ganhar mal. Eu só acho que seguindo esse caminho é muito difícil de você fazer 1 milhão com 20 anos, fazer 1 milhão com 21 anos. E existem outras formas onde você tem que ser esperto, cara. Eu acho que para você juntar R$1 milhão, para você ganhar bem na cidade, você tem que ser esperto, você tem que ter um diferencial. Você não pode ir junto com a manada, você não pode fazer o que as outras pessoas estão fazendo também, porque provavelmente você vai ter o mesmo resultado. Outra coisa muito importante, extremamente importante, seja coerente com a sua realidade. Eu vou repetir, mano, porque essa frase é muito importante. Seja coerente com a sua realidade. Você não vai se comparar com um cara de 18 anos no Instagram que está ganhando 5 milhões por mês. Você também não vai se comparar com um cara de 16 anos que está tendo que trabalhar no atacadão porque a família dele não consegue comprar comida. Eu espero que eu esteja falando aqui com pessoas que têm acesso à internet, que têm um computador ou um celular, entendeu? Que tem Esse vídeo aqui é muito mais aplicável para quem tem uma condição básica de vida, entendeu? Tem uma casa para morar, tem comida para comer, tem um computador com internet. Eu tô me comunicando mais com essas pessoas. A pessoa ali que, tipo, não tem um teto para morar direito, às vezes falta comida, mal tem um celular ou internet. Eu não sei se existe alguém assistindo o meu vídeo assim, nessa situação. Mas as coisas que eu tô falando aqui não são aplicáveis para esse tipo de pessoa. Igual as coisas que eu tô falando aqui também não são aplicáveis pro cara que é herdeiro, entendeu? São realidades diferentes, entendeu? Eu estou tentando me comunicar aqui com pessoas que nem eu, que vieram de uma família de classe média. Meus pais são professores, ganham salários de professores, são professores de escola pública, o que deve ser deveras complicado, né? Porque ninguém merece ter que lidar com adolescente. Então eu tô me comunicando muito mais com esse tipo de pessoa, tá? Com pessoas que vieram de uma realidade igual a minha. E o que eu quero dizer com seja coerente com a sua realidade? Eu sou coerente com o lugar de onde eu vim. Então, não tem por que eu me comparar com um outro cara que veio de uma família mais abastada ou de um cara que veio com uma família menos abastada. Se for para eu me comparar com alguém, que eu me compare com as pessoas que eu cresci junto, com as pessoas que iam para a mesma escola que eu, que tinham a mesma condição que eu. A maioria das pessoas que iam para a mesma escola que eu ia tinham condições de vida similares com as minhas, né? Tinham condições socioeconômicas similares com as minhas. Então faz muito mais sentido eu me comparar com essas pessoas do que eu me comparar com, sei lá, o cara de 19 anos que faz 5 milhões por mês no Instagram. Então, se compare com pessoas que estejam na sua realidade, né? Não saia muito fora da sua bolha quando o assunto é comparação. Até porque você vai diminuir bastante bem a régua, né? E você vai conseguir focar mais nos degrauzinhos do que, tipo, às vezes você tá aqui e você tá olhando pro cara que tá aqui em cima, tá ligado? Mas você, na verdade, devia estar olhando pro... Putz, e o cara que tá um pouquinho acima de mim, né? Como é que eu faço pra chegar nele aqui também? Daí você chega aqui, nossa, e esse cara aqui? Ele tá um pouquinho mais também, né? Vamos tentar chegar aqui também. E você vai degrauzinho por degrauzinho. Se no começo, quando eu tivesse começado a ganhar dinheiro, eu tivesse me comparando e querendo chegar em objetivos, tipo, de fazer 5 milhões por mês, fazer 10 milhões por mês, isso ia ter mais me desmotivado do que me motivado, entendeu? Então quando eu comecei a trabalhar com edição, eu não estava preocupado em tipo, nossa, vou trabalhar com edição, vou fazer 50 mil por mês, não. Inclusive eu nem pensava muito em valores, tá? Em valores monetários. Eu pensava muito mais, cara, preciso começar a editar um vídeo por dia. Como que eu vou fazer para ter essa demanda? Como que eu vou fazer para ter vídeo suficiente para editar todo dia? Eu estava muito mais preocupado com a demanda de trabalho que eu tinha do que com, de fato, o resultado financeiro. Ou agora,
que eu tenho aqui um canal no YouTube, etc. Eu não me preocupo muito com o valor monetário, entendeu? Eu me preocupo mais, cara, como que eu vou fazer para postar mais vídeos? Como que eu vou fazer para postar mais conteúdo? Eu foco muito mais no processo do que no resultado final. Entendeu? A minha vida inteira eu sempre foquei muito mais no processo do que no resultado final. Então quando eu tava começando a ganhar dinheiro editando vídeos, eu não tava focado em quanto eu tô ganhando, entendeu? Mas eu tava focado em quanto eu tô produzindo. Porque eu sabia, e eu sei até hoje em dia, que quanto mais eu produzo, mais eu recebo. Então eu focava na produção. O foco era sempre a produção. Produção e qualidade de produção. Não adiantava também eu fazer várias coisas e fazer as coisas muito mal ou fazer várias coisas por um preço muito baixo, entendeu? Então eu tinha que ter um certo equilíbrio, mas eu focava muito mais em objetivos que não pareciam tão assustadores. Quando você bota na sua lista de objetivos assim, ganhar 10 mil reais por mês editando vídeos, isso soa muito assustador. Agora quando você bota na sua lista de objetivos, eu preciso editar um vídeo por dia, seja lá qual for o valor desse vídeo, mas eu preciso editar um vídeo por dia, fica muito mais atingível, muito mais palpável, parece que o caminho é muito mais fácil de ser trilhado. Um dos maiores maus da internet é que como você tem acesso ao mundo inteiro, você se sente no direito de se comparar com pessoas que moram a quilômetros de você, que vivem uma realidade muito diferente da qual você cresceu na sua cidade natal. Isso é muito tóxico, cara, principalmente quando você tá querendo evoluir na vida. Você para de se comparar com as pessoas que estão ao seu redor, que não estão muito longe de você, e começa a se comparar com pessoas extremamente distantes de você, entendeu? Pessoas com realidades socioeconômicas muito diferentes do que você viveu. Eu acho, na minha filosofia de vida, que vale muito mais você se comparar com pessoas que estão mais próximas de você. Pessoas que, em sua maioria, saíram, de certa forma, no mesmo lugar que você. Cara, eu conheço várias pessoas na minha posição que também sabiam inglês, que também tinham acesso à internet, que também tinham um computador e que não chegaram onde eu cheguei. Eu me sinto muito mais confortável e é muito mais coerente com a realidade eu me comparar com essa pessoa que teve as mesmas oportunidades que eu e não conseguiu chegar onde eu cheguei, do que pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu ou pessoas que tiveram muito mais oportunidade do que eu. Então seja coerente com a sua realidade. Hoje em dia, obviamente, eu não me comparo mais com colegas de escola e essa coisa, porque eu já estou em outra posição. Hoje em dia eu me comparo com pessoas que estão na mesma posição que eu. Pessoas que também têm um canal no YouTube, o que elas estão fazendo, como que elas estão vendendo, como que elas estão criando conteúdo. Eu me comparo muito mais com essas pessoas do que com a galera da minha escola, porque essas pessoas hoje em dia são muito mais coerentes com a minha realidade. Uma pessoa que tem um canal do YouTube de 100 mil inscritos que nem eu, que faz uma média de visualização que nem eu, essa pessoa é muito mais coerente eu me comparar com ela do que eu começar a me comparar com o cara, um colega de escola que não chegou aonde eu cheguei na vida, ou um cara que talvez tenha a minha idade e chegou muito mais longe que eu. Eu não me comparo com essas pessoas, eu me comparo com pessoas que estão na mesma situação que eu. Porque daí a escadinha fica muito mais fácil de você subir ela. Porque daí eu vou me comparar com um cara que também tem os 100 mil inscritos, que também produz conteúdo, ou até com outros editores que também ganham o quanto eu ganho com edição. E eu vou pegar nessas pessoas pequenas coisinhas que elas fazem na vida dela que trazem mais resultados para ela. Entendeu? Porque daí é uma pessoa que está na mesma situação que eu, mas que às vezes um processo diferente que ela faz, alguma estratégia diferente que ela usa, faz com que mesmo na mesma posição que eu, ela tenha um pouco mais de resultado. E daí eu uso isso, né? Eu copio esse mecanismo dela e aplico no meu negócio. Então você percebe como é importante ser coerente com a sua realidade? Agora imagina se eu visse o cara que é bilionário e tentasse aplicar o mecanismo que ele usa na empresa bilionária dele no meu negócio. Não vai dar certo, não é coerente com a realidade. Então, se compare com pessoas que estão na mesma posição que você e que partiram do mesmo lugar que você, porque você vai se cobrar muito menos do que se você se comparasse com um herdeiro que ficou multimilionário com 18 anos, quando o pai dele deu uma porcentagem da empresa para ele. Então, eu acho que essa é a minha dica final, se você quer juntar bastante dinheiro com pouca idade. Suba os degraizinhos. Entendeu? Eu não comecei na edição de vídeos, eu não comecei aqui no canal no YouTube pensando em valores monetários, eu pensei muito mais em produção. O meu grande foco quando eu comecei o meu canal no YouTube era postar um vídeo todos os dias. Eu não estava me preocupando quanto que eu ia ganhar com o canal no YouTube, não, eu queria postar um vídeo todo dia. Quando eu comecei na edição, eu não estava preocupado em quanto que eu ia ganhar com a edição, eu queria editar um vídeo todo dia. É isso que faz a diferença, é isso que muda o jogo, cara. Você pensar nas pequenas tarefas e não
no macro, não no big picture, entendeu? É você pensar realmente no que você pode fazer dia após dia que vai te levar mais perto do resultado que você quer chegar, seja qual ele for. Bom, eu acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que minhas ideias não tenham ficado muito confusas, rapaziada. Às vezes é difícil expressar tudo que eu tô pensando na minha cabeça, sabe? Eu tinha algumas ideias anotadas para esse vídeo, eu não sei se eu consegui botar elas de forma clara aqui falando para uma câmera, porque às vezes é difícil fazer isso. Às vezes é mais fácil eu pensar comigo mesmo, as minhas próprias teorias, do que realmente falar, entendeu? Às vezes algumas coisas saem errado, às vezes algumas ideias saem meio desconexas, eu não sei, enfim. Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.